Olá, colega jornalista! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Jornalink. E o tema da aula de hoje será como os motores de busca funcionam. Então vamos lá, vamos contextualizar o porquê que você precisa ter entendimento dessa forma que os motores de busca funcionam. Primeiro, motor de busca é aquele robozinho que vai buscar para o usuário a resposta à questão que ele vai colocar ali quando ele vai procurar alguma coisa, por exemplo, no Google. Existem mais motores de busca do que só a gente acha que existe, no caso a gente só pensa que existe o Google, mas o Yahoo tem o Bing, tem vários buscadores de informação. E o porquê que é interessante você, enquanto jornalista, ter entendimento de como funciona esse motor de busca, de como funciona esse mecanismo. Porque enquanto jornalista empreendedor de nicho, ou seja, um jornalista que quer faturar sem precisar sair da sua casa, quer viver do jornalismo profissionalmente sem precisar sair da sua casa, você precisa ter entendimento de como que funciona isso. Porque é a base que vai fazer com que o seu conteúdo chegue até o usuário. E se você tem audiência, usuário, você tem ali fonte de faturamento. Você tem como monetizar a profissão. Então, é essencial o entendimento de como você vai aparecer nos mecanismos de busca como uma opção ali de resposta para as pessoas. É essencial isso, justamente porque a pessoa que não aparece nesses buscadores, a empresa, a pessoa, o conteúdo ali, ele acaba passando despercebido por centenas de milhares de pessoas. Essa é a verdade. E quando a gente está no início de um negócio, a gente não tem dinheiro, faturamento suficiente para investir muito em publicidade, certo? Então, como que vai fazer com que o usuário da internet, que se interesse pelo conteúdo que você está produzindo, dentro do nicho ali que você está fazendo conteúdo, chegue até você? Se você não utilizar ferramentas orgânicas, ou seja, que façam com que o seu conteúdo ganhe espaço na internet, visibilidade, você vai perder grandes oportunidades. E aí você vai demorar muito mais para crescer. Bom, agora que você já sabe o porquê que você tem que prestar atenção aqui, né, para que servem os mecanismos de busca, eu vou pedir para você compartilhar essa aula ao vivo com um colega jornalista que precisa entender o porquê que ele tem que ver mais sobre o mecanismo de busca, porquê que ele tem que entender como fazer acontecer esse milagre dos mecanismos de busca que vão ranquear melhor a sua produção de conteúdo na internet, tá? Então já compartilha com um colega jornalista. Vamos lá. Eu vou falar agora sobre 3 etapas, né, que são essenciais e que pautam o funcionamento dos mecanismos de pesquisa, que pesquisam esse conteúdo que eu expliquei. O primeiro ponto é chamado de rastreamento. Vocês já ouviram falar sobre o rastreamento? O rastreamento, essa primeira etapa, então vamos ilustrar assim completamente para que você entenda, tá? Vamos lá, você criou um blog agora, e aí você produziu esse conteúdo, você vai entrar nesse blog, vai postar esse conteúdo, vai colocar o título, vai colocar o texto, vai colocar as imagens. E aí você vai clicar lá em publicar. Quando você publica, não é imediato esse acesso ao mecanismo de busca. Ele tem esse robozinho que vai trabalhar nessas 3 etapas que eu vou explicar melhor. E a primeira etapa é a etapa de rastreamento. Então, assim que você publicou, demora um tempinho, rápido, se tiver tudo ok ali com a otimização do seu blog, do seu site. Mas o mecanismo de busca ele vai rastrear. Ele vai rastrear respostas para várias questões dos usuários. E aí ele vai te rastrear também. Ele vai passar o pente fino em tudo que foi publicado na internet para que tenha esse entendimento
se tem ali um conteúdo novo, interessante dentro de determinado nicho. Mais uma vez, eu vou deixar aqui destacado a importância de se ter um nicho de mercado. Quando você tem um nicho de mercado específico e constrói conteúdos voltados para o nicho, o seu blog como um todo acaba sendo a resposta para várias questões. Quando você responde várias questões dentro de um nicho que atende um público, uma fatia de mercado de usuários, o mecanismo de busca, ele sempre vai olhar lá no seu blog. Ele vai fazer esse rastreamento mais rapidamente dentro do seu blog. Ele vai saber que lá sempre vai ter alguma resposta relacionada a esse assunto que esse usuário está buscando. Então, por isso, é muito importante você que quer se estabelecer como jornalista profissionalmente, ter um nicho. Isso agiliza demais o processo. Fora que faz com que você cresça como profissional. Fora que faz com que você pesquise sempre na mesma direção dentro do nicho. Que você caminhe sempre na mesma direção dentro desse nicho. E aí você constrói também a sua carreira de uma maneira onde você acumula um conhecimento focado em um nicho, e é natural que fique cada vez melhor dentro desse assunto, dessa temática, e passe sim a ser uma referência para quem consome a sua informação, tá? Então vamos voltar aqui para a aula, vamos falar da fase de rastreamento. Essa fase de rastreamento, que é o momento da descoberta do conteúdo, ele é muito importante, é uma fase muito importante. E você só vai conseguir ser rastreado pelo mecanismo de busca se você tiver aí palavras-chave no mesmo texto, no meio do texto, se você tiver utilizado termos que essa pessoa que está ali procurando essa resposta, na hora que ela for pesquisar sobre esse assunto, ela colocou ali na barra de busca do Google. Se você fizer um texto que fale sobre o assunto que a pessoa está pesquisando, mas você não utiliza os termos, as palavras que essas pessoas utilizam para procurar essa resposta, nunca que o rastreador do Google vai te encontrar. Não tem como ele te encontrar. O robozinho, o algoritmo, ele não vai te localizar. Porque é através desses pontos-chave que ele lê, que ele vê, que ele te vê na internet. Então, é muito importante o uso de palavra-chave, o uso de sinônimos, para não ficar repetitivo. A gente, no jornalismo, a gente tem medo, às vezes, de escrever um texto utilizando o SEO, que é justamente usando essas regrinhas voltadas para que os robozinhos do mecanismo de busca veja você, né? SEO nada mais é do que isso. E às vezes a gente acha que vai ficar repetitivo o texto, que o texto vai perder em qualidade, e é possível sim usar a estratégia de SEO alinhavada praticamente dentro do seu texto, muito bem amarrada ali, para que você ganhe destaque e não deixe de utilizar essa ferramenta que é do marketing, né? O marketing ele é o tempero aí para sua refeição ficar completa e com mais sabor como jornalista, tá? O marketing ele não é a base do jornalismo empreendedor de nicho, do modelo de negócio do GEM, mas ele é, sim, um bom tempero para isso. Quando você fala de escrita de texto e que precisa usar esses elementos de marketing, SEO, palavra-chave e tudo mais, claro que você tem que ser uma pessoa que vai ter ali um olhar para esse texto, onde você vai ter que usar isso de uma maneira um pouco mais criativa, vamos dizer assim, para que o texto não fique muito repetitivo, só use a palavra-chave. Você consegue fazer isso uma boa distribuição. Mas com o treino, com a técnica, com a estratégia certa, você consegue, né? Aqui no GEM, você vai conseguir tudo isso. Aqui no canal do Jornalink, vendo todos os conteúdos, consumindo tudo que eu falo, você já vai ter uma boa noção disso e vai facilitar demais a sua vida aqui dentro, né? Acompanhando a gente e vendo tudo isso. Então, eu já vou pedir para você aqui deixar o seu like nesse vídeo, também já deixar um comentário com alguma dúvida, caso você tenha alguma dúvida relacionada aos mecanismos de busca, a textos otimizados, a construção de informação jornalística aliada a essas questões aí de marketing digital, que são muito importantes para fazer com que o seu conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Agora, voltando aqui a falar especificamente do rastreamento, você, depois que é rastreado, que é a primeira etapa, né, do funcionamento do veículo de busca, mecanismos de busca,
Você é rastreado ali, seu texto é rastreado, e aí é o momento da descoberta. Ou seja, o algoritmo te descobriu. Opa, existe esse texto aqui, ele responde algumas questões, mas ainda não terminou. Porque aí vem a etapa seguinte, que é a indexação. É a etapa, muito importante essa etapa, inclusive. É uma etapa onde você vai passar a fazer parte do banco de dados do mecanismo de busca. Ele vai entender ali que esse arquivo, né, que esse texto que você publicou, que ele localizou, vai virar um arquivo. E tem algumas coisas importantes para você pensar nesse momento. Você não pode duplicar texto. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso gera um impacto negativo na hora de indexar. Você tem que usar imagens, por exemplo, sem codificações, né? Então, tem que tomar cuidado para não querer esconder links ali dentro daquele texto. Algumas pessoas escondem links, se você não está entendendo por que escondem link, para ganhar acessos de maneira maliciosa, para usar programas, para aumentar o número de acessos e, com isso, conquistar mais dinheiro através do Google AdSense. Ou seja, o seu blog ele pode ser utilizado como um verdadeiro outdoor. E ali você vai ter imagens e banners de anunciantes do Google, por exemplo. E o Google ele vai pagar para você ceder esse espaço da sua audiência dentro do seu blog para que as pessoas que anunciam junto ao Google, as empresas, apareçam dentro do seu outdoor digital, que é o blog, né? E se você tem mais cliques, mais visualizações, você tem mais dinheiro na sua conta. Só que algumas pessoas escondem links em imagens, no texto. E no momento de indexar, o robozinho do Google, ele vai ver, aliás, do Google e de qualquer mecanismo de busca, ele vai ver esse link malicioso e isso vai te prejudicar. Então, nesse momento de indexação também é importante que o seu site, seu blog, esteja com as páginas leves, que você abra as páginas do blog no celular, você consiga enxergar, ver essas páginas, né, o carregamento seja rápido. Então, tudo isso faz com que essa parte da indexação seja uma etapa mais rápida. E se ele te rastreou, te localizou, indexou mais rápido, significa então que você vai conseguir estar mais passos à frente aí de ser recomendado como uma resposta para as pessoas que estão buscando no Google. Ou seja, mais pessoas vão ver mais rapidamente aquele conteúdo que você criou e você vai gerar mais tráfego, né, mais movimento ali na sua página do seu blog. O terceiro ponto, né, a terceira etapa do mecanismo de pesquisa nesse processo todo é a classificação. Esse é um estágio chamado estágio de recuperação. O que seria o estágio de recuperação? O estágio de recuperação é aquele estágio onde você acaba sendo visto de novo. Então, por exemplo, ele já rastreou, indexou, e aí ele vai te classificar como uma resposta para aquela questão, né? Para algumas questões, para algumas falas que você tem ali dentro do seu texto. Mas nessa etapa de classificação é basicamente a ordem que você vai aparecer na hora que a pessoa pesquisar sobre esse assunto novamente, ou outra pessoa pesquisar sobre esse mesmo assunto que se trata o seu texto. E aí ele vai recuperar o seu texto que foi indexado e arquivado, né, por ele ali no seu arquivo, né, do veículo de busca, do mecanismo de busca, e ele vai trazer como resposta para o usuário. Então, esse estágio de recuperação também é muito importante, porque ali você vai prestar atenção em que posição você aparece, né? Então, se você quer testar, você pode pesquisar alguma coisa no Google agora e você vai ver que aparece uma lista de respostas. Se você aparecer entre os 3 primeiros dessa lista de respostas, você vai conseguir ter um melhor desempenho de audiência. Você vai conseguir ali ter um desempenho positivo dentro do Google. E esse desempenho positivo dentro do Google vai fazer com que você ganhe mais dinheiro quando você tiver banners do Google Ads. E também vai facilitar na hora de você que quiser vender anúncios de maneira independente, ou seja, direto para o anunciante, você vai conseguir isso também, tá? Então,
Todas essas etapas são muito importantes e para você conseguir ter bons resultados quando, né, o mecanismo de busca usar desses artifícios para fazer com que o seu texto esteja ali entre os textos que vão aparecer como resposta aos usuários que estão utilizando os mecanismos de busca, ou seja, isso vai te render, né, vai render faturamento para você. Para você conseguir fazer isso, é necessário dar um passo atrás e pensar no que você está produzindo de conteúdo dentro do seu blog. Você precisa entender o que o seu público consumidor de informação quer. Você precisa pensar em textos de busca, que nada mais é do que textos que dentro do seu nicho de mercado serão respostas para esses usuários. Então, você precisa ter entendimento disso antes de qualquer coisa. E aí, você vai usar a sua técnica de escrita, né, como jornalista, para fazer bons conteúdos voltados para o seu nicho de mercado, né? Você vai fazer pesquisa, né, de informação ali e vai escrever, a partir do seu conhecimento e dessas pesquisas, o texto que traga respostas para essas questões que as pessoas procuram no Google dentro do seu nicho de mercado. É aí que você vai começar a fazer a sua audiência, construir seu público consumidor de informação, tá? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro para vocês essa parte aí nessa aula. E eu quero pedir para você que está acompanhando a gente, se você gostou dessa aula, para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar as notificações, se você está acompanhando a gente pelo Instagram, então já siga a gente, já ativa também as notificações para receber notificações de quando a gente estiver em live ou dos nossos conteúdos publicados. E não deixa de sempre estar assistindo as lives que a gente faz de segunda a quinta-feira, onde eu tenho que trazer aqui muita informação para você que é jornalista e quer empreender e viver do jornalismo profissionalmente sem sair da sua casa. E aqui eu falo do jornalismo empreendedor de nicho GEM, que é um modelo de negócio que eu criei a partir da minha experiência, que me permitiu viver do jornalismo sem sair da minha casa, que permitiu viver do jornalismo dessa forma que eu apresento aqui para vocês no Jornalink, tá? E aproveito aqui para agradecer todo mundo que passou por essa live, que aprendeu comigo hoje, e pedir para quem está assistindo esse conteúdo sem ser no ao vivo, também deixar o seu comentário aqui no vídeo. Um beijo, gente! Até amanhã na próxima aula, hein? Fica de olho no Instagram que lá a gente vai falar mais sobre a próxima aula também. Um beijo, até amanhã!